Show, começamos. Então, essa mesa redonda tem como título a atuação do projeto ECOAR em situações de crise e é composta por Soraya Teles Silva, que é doutoranda bolsista CAPES, em Psicologia pela PUC Campinas, com tese a Psicologia Crítica e a Participação na Escola, o lugar da família. Integrante do grupo de pesquisa A Avaliação e Intervenção Psicossocial, Prevenção, Comunidade e Libertação, e a psicóloga no projeto de enfrentamento à violência ECOAR, Espaço de Convivência, Ação e Reflexão. Também compõe essa mesa Laura Lorenzetti, que é mestranda em Psicologia como Profissão e Ciência pela PUC Campinas, no grupo de estudos e pesquisa Avaliação e Intervenção Psicossocial, Prevenção, Comunidade e Libertação, sob a orientação da professora Raquel Guzzo, que também está aqui. Atualmente é psicóloga pelo projeto ECOAR, Espaço de Convivência, Ação e Reflexão. Continuando, também fazem parte dessa mesa a Letícia Moreira Bueno de Camargo, atualmente é mestranda em Psicologia pela PUC Campinas, membro do grupo de pesquisa Avaliação e Intervenção Psicossocial, Prevenção, Comunidade e Libertação. Opa, tá chegando gente aqui, deixa eu aceitar. É coordenado também pela professora doutora Raquel Guzzo. Inseriu-se em 2018 no projeto ECOAR, Espaço de Convivência, Ação e Reflexão, atuando como psicóloga em um centro de educação infantil na região noroeste de Campinas. E, por fim, a professora Raquel Souza Lobo Guzzo, que é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, dos programas de graduação e pós-graduação em Psicologia, graduada em Psicologia pela mesma universidade, mestrado e doutorado em Psicologia Escolar e Desenvolvimento pela USP. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, em avaliação psicológica, e na Universidade de Rochester, também nos Estados Unidos, em desenvolvimento de programa de prevenção em saúde mental. Nesse sentido, né, informo também que o tempo de fala é de 15 minutos para cada participante da mesa. E ao final do tempo de fala de vocês, nós vamos abrir aqui 30 minutinhos de discussão. A professora Fabíola já chegou, pode falar, professora, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Boa tarde a todas e todos, estou dando uma passada um pouco rápida aqui, como parte da comissão, né, como membro da comissão do evento, para dar as boas-vindas, desejar uma tarde, um segundo turno de trabalho produtivo, fértil, que vocês possam aproveitar ao máximo, dizer que para nós que programamos esse evento, é uma honra receber todas e todos aqui, com suas pesquisas, com suas reflexões, com suas experiências de prática, com suas reflexões, só engrandece o nosso evento. E destaco também aqui a presença de pesquisadoras e pesquisadores do GT, de Psicologia Escolar e Educação da ANPEP, né, que tem sido um parceiro aí nos nossos eventos aqui em João Pessoa, né, pela UFPB. Então, desejo a todos vocês um excelente segundo turno de atividades, né, e desde já agradeço e peço que aproveitem bastante, tá bom? Foi uma rápida passada, porque eu estou indo também fazer essa saudação e esse comunicado para os outros. Já assisti o curso da professora Raquel e continuo, ela sabe, continuo estudando aí e atenta às proposituras e às propostas de trabalho dela. Uma tarde excelente para vocês e um bom trabalho. Tchau, tchau, gente. Tchau, professora. Enfim, continuando, nós avisamos que em breve nós estaremos enviando o link da frequência. Vocês vão abrir o link e assinar. É importantíssimo que vocês assinem esse link, porque o certificado ele depende dele, certo? Em relação ao nosso protocolo de segurança, eu peço atenção. A comissão organizadora, por questões de segurança, pede para que o link das salas não sejam enviados a terceiros. Em caso de intercorrência nas salas virtuais, a chamada será imediatamente suspensa, o novo link será criado e imediatamente enviado no Siga Eventos ou no e-mail dos participantes das mesas e dos cursos.
É necessário que os inscritos entrem nas salas virtuais com login referente ao e-mail cadastrado no momento de inscrição nos encontros. Então, nós desejamos a todos e a todas uma ótima mesa redonda, ótimas reflexões, tenho certeza que virão daqui. E eu só peço a quem for falar que vocês adicionem, antes da fala de vocês, a audiodescrição, em prol da acessibilidade. Muito obrigada. Agora a gente passa a palavra, né, para a Soraya, que está coordenando, mediando a mesa. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Nós organizamos esse momento para estar aqui com vocês, compartilhando as nossas práticas. Então, ele é um momento que a gente vai trazer a experiência de várias escolas em que estamos, e a gente tem como dinâmica que a Raquel vai também fazendo os complementos entre as nossas falas, tudo bem? Não vai, não. Ela já falou que ela tá com um nãozinho ali em cima. Mas ela sempre fala alguma coisinha. Vou fazer minha descrição, tá bom? Minha audiodescrição, e aí depois eu passo para a Letícia. Eu sou uma mulher negra, uso óculos, tenho cabelos cacheados, estou de blusa preta, estou sentada no meu escritório, atrás de mim tem uma estante de livros, e estou muito contente e feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde, mais uma vez. Cumprimentei alguns quando entrei, mas vários outros entraram depois. Vou fazer autodescrição. Eu sou branca, do cabelo preto, eu uso óculos, eu estou com uma blusa rosa, estou no meu quarto, tem a cama atrás e meus cabelos é longo. É isso. A Laura faz autodescrição depois? Na hora que ela for falar? Sim? Acho que fica o critério. Acho melhor que na hora, quando for falar, eu faço, que aí fica melhor, pode ser? Ok, então vamos iniciar. O nosso tema é atuação do ECOAR em situações de crise. Então, nós separamos em 4 momentos, iniciando a situação de crise, em seguida eu continuo falando sobre a violência doméstica, em terceiro é a Laura que inicia a autolesão, e por fim, a Soraya que apresenta o tema perdas e luto. Então, a situação em crise. O que seria essa situação em crise? É uma situação perigosa, relativa a qualquer alteração súbita no espaço social em que o indivíduo existe, principalmente perda ou ameaça de perda de pessoas de relacionamento significante, a entrada de pessoas novas no espaço social próximos ou eventos eventos transitórios. Dentro do contexto escolar, estando inseridas nesse período de pandemia que estamos vivendo, em conversa com os professores, monitores, com os próprios estudantes, com as famílias, percebemos que muitos deles tiveram perdas significantes de familiares, de colegas, de vizinhos, e isso acabou causando algo no cotidiano dessas pessoas. Uma crise é percebida por um período de desequilíbrio psicológico diante de uma situação de perigo, da qual não se pode escapar ou resolver com recursos disponíveis. Acreditamos que existe uma oscilação do indivíduo de buscar esse equilíbrio entre si e em todos à sua volta. E quando esse equilíbrio ele é rompido, ele não acontece, os professores entram numa crise de não saber como atuar frente à rede social, frente a aulas online, não conseguem mexer nas plataformas. Nesse momento que se instaura, em outros momentos que nós vamos falar um pouco mais para frente, que se instaura a crise. Pode passar.
Pode. As situações que a gente identificou durante esse 1 ano e meio do início do Covid, da pandemia do Covid-19, a gente identificou algumas situações dentro da comunidade escolar, como o rompimento da rotina, de um dia para o outro, as crianças, os adolescentes, os professores, a própria escola, merendeira, todos que compõem a equipe escolar, houve um rompimento de rotina. Foi necessário que eles parassem de ir presencialmente para a escola e mudasse essa rotina de uma forma que fosse adaptável pela nova realidade que estávamos inseridos. Mas com esse rompimento da rotina, houve uma grande dificuldade dos estudantes em acessarem as atividades pela plataforma, tanto pela ausência de equipamento eletrônico, como celular, tablets, como pela internet. Alguns tinham uma internet ruim, outros nem internet tinham. E também as necessidades mais urgentes, como alimentação, sobrevivência, ficou ainda mais escancarado nesse período, ficou ainda mais evidente. Os professores, então, entraram em contato direto com o cotidiano dos estudantes e entrar em contato com todas as vulnerabilidades que esses estudantes viviam e essa desigualdade social. Quando eles estavam presencialmente dentro da escola, acabava a aula, o estudante ia embora, e o que acontecia fora da escola não chegava tanto para esses professores, para esses monitores. Agora, com a inserção online, com os professores precisando inserir, conversar com os alunos online, eles acabaram conhecendo coisas que, no presencial, eles não tinham esse acesso. Então, esse contato direto com esse cotidiano de desigualdade social, com outras necessidades mais urgentes, é identificado como uma situação de crise. O fluxo de acesso das situações que impactam o desenvolvimento. O mapeamento, que é um dos instrumentos que utilizamos para conhecer as diversas dimensões do estudante, de onde ele vive, quem ele é, do que ele gosta, do que ele não gosta. Nós precisamos readaptar esse instrumento durante a pandemia para acessar mesmo como que estava sendo esse período de pandemia, esse momento para eles, para a família, para todos que o cercavam. Os acompanhamentos, eles continuaram de modo remoto. O contato com os professores e com as famílias, ele continuou de forma virtual, pelo WhatsApp, que é o maior acesso que a gente consegue ter com essas famílias, ou pelo Meet, quando a família tinha disponibilidade, conhecia a plataforma e os primeiros contatos. Agora eu inicio a violência doméstica. Mas antes de falar sobre a violência doméstica, eu quero trazer um pouquinho do que é violência, o que é a violência em si. Então, eu trago a contribuição do autor que nós do grupo nos fundamentamos, que é o Martim Baró, no qual ele diz que a violência é uma modalidade de relação entre os homens ou grupo de homens, na qual uma das partes nega a outra algum aspecto de sua realidade humana, de seus direitos enquanto ser humano, criando isso uma situação de injustiça. Ou seja, consideramos que a violência é um caráter de injustiça que perpassa a violação de direitos de qualquer indivíduo que venha a sofrer. Pode passar, sou. Então, eu trago um pouco sobre da violência doméstica, da ação violenta. A violência doméstica, ela é considerada, antes de mais nada, como uma violência como forma de reprodução da violência estrutural que já vivemos. Já que a gente vive uma sociedade que a violência ela é tão naturalizada que a gente liga a televisão, assiste alguma série, alguma novela, qualquer reportagem que vá passar, a violência ela acaba sendo muito naturalizada e às vezes, muitas das vezes, né, a maioria das vezes, ela é evidenciada como um ato normal, que entretém, um ato natural mesmo, que espera.
O Martim Baró, ele nos faz refletir sobre a manifestação da violência, que ela manifestação da violência é estrutural, atrelada à ordem econômica, social e política, já que o Estado, o próprio governo, ele é agente de opressão, ele é agente de opressão, facilitador de toda a classe dominante e acaba sendo violentador da classe mais empobrecida. E durante essa pandemia, nós pudemos ver, durante a nossa prática dentro da escola, o quanto isso ainda ficou ainda mais escancarado. Então, eu trago da ação violenta a estrutura formal do ato, que é o nível que a violência é imposta em nosso cotidiano e a forma que ela se torna comum, que se torna comum utilizarmos de atos violentos para alcançar algo. A equação pessoal. A equação pessoal é quando os atos violentos são explicados pelo caráter de quem pratica a violência. A equação pessoal, ela não é muito vista, mas ela é utilizada geralmente quando uma pessoa, um sujeito, alguém que pratica a violência, mas ele tem essa pessoa que pratica a violência carrega algum problema, algum transtorno, algum problema. E o contexto facilitador, que são valores e normas formais e informais que a sociedade aceita e estimula a violência. E o contexto situacional imediato, que é quando o indivíduo se vê no poder de exercer a violência. Isso a gente consegue ver muito no dia a dia, em reportagens, quando surge, em relação a toda a relação que um policial tem frente a uma pessoa que é negra e uma pessoa que é branca. Com certeza ele vai ter diferença de comportamentos. E o fundo ideológico, que é quando o agressor utiliza de ideologias e crenças para justificar seu ato violento. Eu trouxe um pouquinho sobre as tipologias da violência, que é a negligência e abandono, quando os pais ou responsáveis falham em alimentação, em vestir adequadamente, em deixar de dar medicamentos, né, educá-los e evitar acidentes da criança. A violência física, que é utilizada por meio de tapas, chutes ou socos, sendo considerada uma ação infligida que ofende a integridade e a saúde corporal da criança ou do adolescente. A violência psicológica acontece por meio de cobranças exageradas, punições, rejeição, desrespeito e discriminação, colocando em risco o desenvolvimento integral da criança ou do adolescente que venha a sofrer. A violência sexual é o abuso, violência ou exploração sexual de crianças e adolescentes. A violência e suas implicações para o desenvolvimento. Na dimensão biológica, o risco nos aspectos referente ao cérebro ou ao corpo. Geralmente, quando uma criança sofre algum tipo de violência e existe uma implicação na dimensão biológica, acaba trazendo muitos sentimentos como tristeza, estresse para essa criança, para esse indivíduo que vem a sofrer. A dimensão psicossocial é os riscos no desenvolvimento das relações sociais, subjetivas e da subjetividade das emoções, que são os frequentes sentimentos de medo, insegurança, baixa estima, e a dimensão cognitiva, que são os riscos no processo de aprendizagem. E a gente vê, é muito comum, a gente vê que a criança, o estudante, ele sempre foi muito dedicado, ele era muito dedicado, participava de todas as aulas, e aí, de repente, ele começou a decair na sua participação, não participava tanto, parou de fazer algumas atividades, e quando a gente busca investigar isso, a gente vê que tem algum tipo de violência, ele está sofrendo algum tipo de violência nesse meio que ele está inserido. E a própria naturalização e reprodução dessa violência que o indivíduo que sofre acaba por reproduzir. É muito comum
durante a minha atuação na educação infantil, eu pude vivenciar alguns casos de violência doméstica com as crianças, e foi muito comum ver que a criança que sofre violência doméstica dentro de casa, ela acaba reproduzindo, batendo no amigo para conseguir alguma coisa, repreendendo o amigo para conseguir alguma coisa, essa reprodução mesmo da violência, que ela acaba aprendendo, que acredita que é natural, vindo dentro de casa, e acaba reproduzindo dentro do seu cotidiano, dentro das suas relações. Então, as ações do Projeto COAR com os estudantes vítimas de violência doméstica. A gente busca conhecer as diversas dimensões do estudante através do mapeamento. Quando, geralmente, os casos de violência doméstica, eles surgem para a gente, eles são encaminhados para a gente, geralmente pelos professores, pelos monitores, pela própria gestão escolar. Raros são os casos de violência doméstica que a família sinaliza alguma coisa. Então, a gente sempre precisa ter um certo cuidado em relação a isso. Na EMF, o mapeamento, quem responde esse mapeamento são os próprios estudantes. Mas na educação infantil, por ser crianças muito pequenas, não entendem algumas questões, eles mesmos que acabam, as próprias famílias acabam por responderem. Então, a gente precisa ter todo um cuidado quando vamos fazer essa conversa com a família para aplicar esse mapeamento. Iniciamos, depois, após o mapeamento, um acompanhamento semanal com os estudantes, e esse acompanhamento semanal, geralmente é para a gente dar uma olhada para ver se está tudo bem, como que a criança está, se a criança estiver reproduzindo alguma violência dentro da escola, com seus amigos ou com si próprio, a gente conversa, desenha. E a orientação familiar, que eu, ao meu ver, é uma das práticas mais importantes que existe. A orientação familiar, já que a violência em si ela é tão reproduzida, já escutei inúmeras vezes de mães que falam, mas viu, eu apanhei minha vida inteira, meu pai me bateu durante a minha infância e eu cresci uma pessoa saudável, eu não cresci com sequelas. Então, assim, essa orientação familiar geralmente é para conscientizá-los mesmo da importância de não bater, de não agredir, de não utilizar de violência psicológica, que acontece muito, e uma discussão e planejamento de ações com toda a equipe escolar sobre os casos de violência doméstica. Então, a gente conversa junto com a gestão, com os professores. Nos dias que a gente não está na escola, nos dias que não estamos na escola, que não são todos os dias da semana que a gente vai, a professora sinaliza como que o aluno esteve naquele dia, e a inter-relação com a rede de proteção. Quando que é que ela acontece, né? Que não são em todos os casos que acionamos, entramos em contato com a rede de proteção. Entramos em contato com a rede de proteção quando percebemos que, após a orientação familiar, depois de toda a conversa que temos com as famílias, conscientizando da importância de não utilizar a violência como uma forma de educar, e mesmo assim, a mãe continua, o pai, a mãe, a família, com quem quer que a criança esteja, continua agredindo, utilizando da violência, aí sim a gente entra em contato com a rede de proteção. Letícia, eu peço perdão por interromper sua apresentação, mas é que seu tempo extrapolou um pouquinho, então se você pudesse encaminhar para o fim da sua apresentação, e eu peço perdão por estar fazendo esse papel chato, mas é que a gente tem que controlar um pouquinho, certo? Fique tranquila, no último slide. E a psicologia na escola, né? Quais ações que podemos construir de enfrentamento a essa violência doméstica? Então, ampliar o conceito de violência com gestores, professores, monitores, funcionários, as famílias e os próprios estudantes. Enfraquecer o valor instrumental da violência, dialogar sobre o que é a violência, criar um vínculo de proteção, um vínculo bom com as crianças, com que elas se sintam confortáveis de vir nos procurar.
e criar espaços de desenvolvimento integral, como o Parque A Horta. O Parque A Horta, ela existe na educação infantil, e oficina de artes, educação física. Acreditamos que essa é uma das ações que pode auxiliar nesse enfrentamento à violência. Finalizei. Bom, pessoal, primeiramente eu queria dar uma boa tarde aí a todos, todas e todos que estão aí participando dessa mesa redonda conosco, né? Aproveito para fazer minha descrição agora. Então, meu nome é Laura, eu tenho a pele branca, tenho os olhos castanhos e os cabelos castanhos também, que no momento estão soltos, né? Eu uso óculos, tenho 2 piercings no nariz e um na boca, e estou no meu quarto, né? Com um violão aqui atrás e um quadro ali, enfim, esse é o meu cenário. Esse é o fim da audiodescrição, e tendo dito isso, vamos dar início aí a essa terceira parte aqui da mesa, né? Pode dar uma voltadinha só rapidinho? Só para eu dar uma introdução enfim, no que eu vou falar. Eita. Mas, enfim, enquanto a gente vai colocando de novo aqui, eu vou trazendo para vocês que a autolesão não suicida é um assunto que requer tempo, né, para que a gente discuta. Então, eu já trago aqui para vocês que eu vou tentar, dentro desse espaço de tempo que nós temos, né, que é importante que a gente respeite também, então fique tranquila, Adriele, porque alguém tem que fazer esse trabalho, falar um pouco sobre a nossa prática, né, diante desse fenômeno. Como a minha colega Letícia bem falou, né, a gente parte do pressuposto dos diferentes tipos de violência que permeiam o espaço de desenvolvimento do ser humano, né? E a autolesão, ela cabe como uma violência autodirigida. E é uma categoria que ela acaba diferindo um pouco dos outros tipos de violência pelo fato de ser autodirigida, né? É até comum que a gente estranhe quando quem pratica violência é a mesma pessoa que sofre as consequências dela, né? E aí eu já adianto aqui um pouco para a gente começar essa discussão pensando que é importante que essa estranheza ela pare na superficialidade da reflexão, tá? É importante que a gente dê um lugar para uma compreensão integrada desse fenômeno. Digo isso porque podemos perceber na prática e também, né, diante da pesquisa, que vou chamar de ALNS, né, que é a sigla de autolesão não suicida, mas a ALNS, ela possui em si tanto a violência externa quanto as outras categorias de violência, né? Então, é sobre isso que é necessário que a gente comece refletindo para começar a ter uma discussão crítica sobre esse fenômeno que busca fugir de todas as raízes biologizantes e patologizantes que acabam levando com que a gente individualize, né, o sofrimento do indivíduo que acaba cometendo ou engajando em comportamentos autolesivos. Agora pode passar, por favor. Bom, dito isso, né, vou trazer um pouco assim de categorias, né? Por quê? Porque é importante que o fenômeno ele seja situado concretamente dentro de um espectro da violência, né? Por quê? Porque quando a gente enxerga a violência como um espectro, a gente se pauta na intencionalidade e no resultado do ato, né? E a partir disso, é possível que a gente comece a fazer uma discussão que fuja de uma relativização desse fenômeno, né? Quando eu iniciei o meu mestrado, a minha maior dificuldade diante desse tema de pesquisa foi exatamente entender, em contato com diferentes produções científicas, né? Qual era a gravidade, o contexto e a origem daquele tipo de autolesão que era discutido ali naquela produção, naquela prática, enfim, né? Por exemplo, a OMS, né, em um relatório em Geneva, que foi feito em 2002, ela divide a violência em 3 tipos: auto-infligida, a coletiva e a interpessoal. Né? É muito mais fácil encontrar materiais sobre a coletiva e a interpessoal, pensando mesmo que a literatura já teve muito mais... um interesse muito mais emergente, que vem há tempo sobre a violência, então a gente encontra uma coisa muito maior aí em relação à coletiva e interpessoal. Só para dar um eixo, a interpessoal diz respeito a violências sofridas
feitas por membros de uma família ou de comunidade, então pode ser pessoas estranhas ou pessoas que conhecem, estão ali no meio, né? E a essa é interpessoal. E a coletiva, ela tem a ver com questões sociais, políticas e econômicas, né? Que acabam afetando, né, toda a população como um todo, né? Mas voltando para a autoinfligida, ela mesma já é dividida em dois subcategorias, vamos dizer assim, comportamentos suicidas e o abuso próprio, ou self-abuse, como eles falam, né? Que isso por si só já denota uma das partes mais importantes quando a gente vai discutir sobre a autolesão não suicida. Ela não possui uma intenção suicida. Caso possuísse, ela não se enquadraria nessa outra subcategoria, que é do abuso próprio, e sim se enquadraria na categoria de comportamentos suicidas. Pode passar, Sô. Bom, e aí eu acho que muitos aqui, né, já ouviram o termo automutilação, mais, inclusive, do que a autolesão, né? Então, esse é, assim, um dos grandes impasses também que a gente encontra nas produções científicas e até mesmo quando a gente vai falar sobre o assunto dentro da academia em si ou até mesmo na nossa prática, que é a terminologia, né? Alguns lugares chamam esse comportamento de autolesão, outros de automutilação, alguns lugares que eu digo, alguns estudos que a gente vai vendo, né? Ou até mesmo acaba nomeando pela simples forma que é usada para se violentar, por exemplo, o cutting, que seria o corte, né? O corte é uma forma de autolesão, mas então a falta de um termo que expresse logo de cara, né, sobre qual violência nós estamos referindo, ela dificulta um pouco esse estudo, né? Até mesmo a interlocução acadêmica e científica para que a gente possa ir construindo um saber coletivo sobre isso, né? Na literatura, a automutilação, como eu falei, ainda é o termo mais comum, mas a autolesão não suicida é um termo que vem ganhando cada vez mais espaço, né? Por que é importante também fazer, né? Por que eu estou querendo frisar isso? Para buscar uma descolonização do termo, né? Porque, historicamente, a automutilação ela sempre foi usada, foi o termo usado pela comunidade psiquiátrica para nomear os comportamentos de pessoas que eram internadas por graves doenças da mente e que, diante de surtos, acabavam por se automutilando, e eram mutilações muito graves, como arrancar partes do corpo, arrancar um olho, arrancar um dedo, enfim. Então, além desse termo se referir a ferimentos muito mais graves, né, também tem uma herança da psiquiatria, principalmente a psiquiatria manicomial, né? Então, por isso que a gente, já partindo de uma perspectiva crítica, é importante a gente frisar mesmo qual o nome desse fenômeno que nós nos colocamos a estudar e encontramos dentro da nossa prática, dentro da escola, né? Então, primeiro, né, como eu disse, a autolesão não suicida, ela não tem intenção suicida. Então, a Sociedade Internacional para o Estudo da Autolesão, ela caracteriza a autolesão como um ato deliberado e auto-infligido de causar dano a um tecido do corpo sem intenção suicida e com um propósito que não seja social ou cultural. Propósito social ou cultural seriam tatuagens, piercings, enfim. Isso não se enquadra como autolesão, né? Comportamentos de risco, ou seja, abuso de bebidas alcoólicas, abuso de substâncias psicoativas, se colocar em situações de risco, dirigir sem cinto de segurança, por exemplo, que possam trazer danos ao indivíduo, também não se enquadram nessa categoria, tá? E também é importante dizer que ações que não apresentam dano físico imediato, e sim a longo prazo, também não é sobre isso que estamos falando aqui quando a gente fala de autolesão não suicida. Um exemplo, por exemplo, transtornos alimentares, uma anorexia, uma bulimia, isso não se enquadra nesse fenômeno que a gente está discutindo aqui. Pode passar, Sô, por favor. Aqui vou falar rapidamente algumas formas que aparecem, né, que foram elencadas no Guia Prático de Atualização do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre Autolesão na Adolescência, tá? Isso são mais para fins da gente conseguir conceituar e entender mesmo do que a gente está falando, né? Mas são cortes na pele sem intenção suicida, que é o famoso cutting, queimaduras propositais, autoagressões, então se agredir isso com socos, tapas, mordidas, beliscões, ou até mesmo bater a cabeça em superfícies mais duras, né? Também se enquadra nisso. A tricotilomania, que é o arrancar cabelos, que também pode acabar evoluindo aí para a ingestão dos cabelos,
né? Coçar machucados, interferindo na cicatrização, então aquele machucado que a pessoa está sempre tirando casquinho, coçando o tempo inteiro e querendo se machucar, né? Vai além de uma angústia, uma ansiedade ali, né? Socar paredes e materiais rígidos que causam ferimentos, roer ou arrancar a pele das unhas até o sangramento, arranhar-se, ingerir produtos impróprios, como produtos pontiagudos, alfinetes, parafusos, pregos, agulhas, ou até produtos químicos que possuem propriedades corrosivas, né? Ou até mesmo, acho que já apareceu aí na mídia muitas vezes a adesão a desafios autolesivos. Então, se enforcar até desmaiar, ou utilizar objetos que causem dor, principalmente para fins de mídias sociais, de colocar na internet, participar desses desafios. Pode passar, Sô. Mas aí a gente chega, então, no foco da questão, né, que é a autolesão em idade escolar, né, a autolesão não suicida em idade escolar. Bom, tendo em vista que o primeiro contato com o tema na prática do nosso grupo de pesquisa, né, e de nós inseridos dentro do cotidiano das escolas, se dá nas EMEFs, que são as escolas municipais de ensino fundamental no qual o projeto ECOAR está inserido, é a partir dessa perspectiva que a gente vai falar, tá? Para conseguir delimitar melhor. Então, esses estudantes que se autolesionam, eles estão compreendidos entre os sextos e os nonos anos, então de 11 anos aos 15 anos aproximadamente, né? Mais ou menos naquele período que nós chamamos, né, de adolescência e pré-adolescência. A adolescência era um construto social, e eu nem vou entrar muito nos méritos mais aprofundados sobre isso, senão não teria tempo. Mas é importante que a gente entenda o quê? Que por ser um construto social, aquilo que é esperado dessa fase muda culturalmente, né? Por isso, existe uma grande importância da gente entender qual é esse estudante que a gente está lidando. Quais são as suas condições socioeconômicas de vida, qual a sua dinâmica familiar, qual o processo de aprendizagem, como ele se relaciona nos diferentes sistemas pelos quais ele transita, e aí a gente bebe um pouco da teoria bioecológica do desenvolvimento humano do Bronfenbrenner, né, que ele fala sobre os diferentes sistemas que o indivíduo habita e como eles se interrelacionam entre si, né? Então, a escola sendo um sistema, um microsistema, por exemplo, a família sendo outro, a sociedade em si já sendo um sistema mais abrangente, enfim, então, para dar uma fundamentada aí na teoria que a gente bebe um pouco, né? E então, a gente está buscando ainda entender como todas essas questões vão afetar no desenvolvimento e, principalmente, como todas essas questões, não, como a autolesão não suicida vai afetar esse desenvolvimento e como ela vai ser mais uma variável passível de investigação quando a gente quer entender o desenvolvimento desse estudante, né? A gente ainda está no caminho de fundamentar teses para poder compreender melhor de que forma isso afeta o indivíduo e quais são os fatores de risco e de proteção, tá? Será um desamparo? Uma naturalização da violência vivida no cotidiano? É importante que a gente reflita, né? A gente sempre busca uma reflexão que construa uma perspectiva não biologicista do fenômeno, tá? E pode ser que essa tese seja refutada ali para frente, pode ser que não, porém, é de onde estamos caminhando agora quando a gente busca estudar sobre isso e ter uma compreensão mais crítica, né? Mesmo porque, quando a gente abre grupo para discutir autolesão, né, pela perspectiva das próprias crianças, elas que vão juntamente com a gente montando esse quebra-cabeça, né? Então, eu trago aqui um pouquinho das experiências da prática, pode passar, Sô. Como, por exemplo, alguns excertos dos diários de campo. Então, como que essas estudantes falam sobre esse fenômeno, né? Há uma grande dificuldade de chorar, de exprimir sentimentos, então por isso se cortam. Mais de uma menina fala que já ouviu dos seus pais que são um peso na terra, não deveriam ter nascido, não encontra espaço para falar sobre as emoções dentro de casa. E esse relato ele aparece diversas vezes quando a gente vai conversar e vai chegar para os estudantes e perguntar o que está acontecendo, né? Quais são as situações ali que ele encontra que acabam levando ele nesse caminho, né? E aí, dentro disso, a gente construiu um grupo dentro da escola, né? Um grupo principalmente de meninas, porque a grande maioria dos estudantes que estavam fazendo isso são meninas, e como perpasso por algumas questões que têm a ver com a feminilidade, né, com ser mulher, ser uma mulher negra, periférica, a gente entende como um espaço mais seguro de acolhida se a gente conseguisse restringir aí para as meninas, porém, não é o ideal, né? E aí eu vou passar rapidinho, porque não vai dar tempo senão, mas aqui fala um pouco desse caminho, né, que a gente teve.
né? Desde as meninas contando o que levam elas a fazer isso, né? E dentro daquele espaço, elas se ouvindo a ponto de conseguirem entender a dor, o sofrimento que aquela outra menina está passando, e além disso também e ver que o seu próprio sofrimento é genuíno e não é algo solitário nesse universo, né? Então, esse último relato que é no fim do grupo, né? No fim do ano letivo, falar que eu me sinto bem, eu fico em paz, eu posso contar com as meninas daqui, eu me sinto menos sozinha, eu sinto que aqui eu posso ser eu mesma, porque vocês nos ouvem, né? Todos ouvem sem julgar, né? Me sinto em paz, começo a sorrir. Realmente são relatos impactantes que demonstram a força desses espaços coletivos de enfrentamento e fortalecimento. Pode passar, Sô. Isso também a gente fez no Diário de Emoções com as meninas, né? Essa é uma das capas, né? Onde a gente trazia a importância de ir escrevendo, né? Como ela mesmo escreve aqui, desabafar, contar coisas ruins e boas, né? Enfim, para a vida toda. Ou seja, de que forma eu posso me expressar, falar algumas coisas que talvez as pessoas não me ouçam, ou as pessoas não levem em consideração quando eu quero falar sobre o que eu estou sentindo, né? Pode passar, Sô. Bom, aí chegamos nesse finalmente, né? E na pandemia, né? Eu já adianto para vocês que não houve uma mudança muito significativa na forma de abordar o fenômeno e compreender ele, tá? Esse tipo de visão que a gente vem construindo durante essa apresentação, né, deve estar presente em toda a nossa prática, seja virtual, seja presencial. Porém, a pandemia, de fato, trouxe diferentes limitações e desafios dentro das possibilidades que a gente foi desbravando aí, né? Então, ou seja, teve uma diminuição do contato e vínculo com os estudantes, né? Então, até nós tivemos que nos adaptar à realidade virtual. Como que a gente vai atingir, como que a gente vai chegar a ter estudantes, como que a gente vai fazer um espaço de novo onde elas possam se sentir seguras e acolhidas para falar agora o que elas estão vivendo fora da escola, num espaço de pandemia, né? Então, toda essa reorganização do grupo. Oi, Caio, você levantou a mão, eu acho que eu preciso parar de falar, né? É isso? Eu pediria, por favor, Laura, que você fosse finalizando a sua fala, sim. Tá certo? Claro, pode deixar. Vou dar uma corridinha aqui. Enfim, e só para falar um pouco mais dessa prática rapidamente, né? Essas limitações do campo virtual e como que a gente foi buscando formas de acompanhar, primeiro individualmente, de novo, essas meninas que foram aparecendo, esses estudantes que foram aparecendo para a gente, e até novos estudantes que começaram a se cortar por causa da pandemia. Então, esse é um dos outros relatos, né? Segundo a estudante, ela não consegue se adaptar à modalidade virtual, pois era muito melhor quando ela estava no ambiente escolar, podia brincar, ver outras pessoas, ver aulas, ter uma rede de apoio. Eu era mais feliz e não me cortava. Essa é uma fala do próprio estudante mesmo, né? Então, assim, como esse isolamento, ele isolou mais ainda quem já era isolado, né? Então, a falta de espaços de expressões se tornou ainda maior, porque dentro de casa já não existia essa, como a gente viu antes, já não existia essa segurança, esse lugar de acolhimento, né? E não é nem por culpabilização de ninguém isso, né? Mas pela dinâmica familiar mesmo, pela cultura, né, que a gente é inserido, pelo fato dessas meninas estarem passando pela puberdade. Então é um momento que traz diferentes sofrimentos relacionais, sociais, enfim, que muitas vezes são vistos com uma certa subestima, né? E até um estigma em cima disso, né? Aquela coisa da aborrecência, de você estar fazendo drama, e aí, em que lugar, então, eu posso falar? Se tudo que eu falo é drama, em que lugar que eu posso começar a entender como que eu estou me sentindo, né? Com todas essas mudanças que estão acontecendo na minha vida, em todas, nos biológicas, psicológicas, sociais, enfim. Pode passar, Sô. E aí, diante disso, né, vou encerrar aqui, a gente construiu um espaço, né, esse espaço até foi esse ano, de encontros virtuais com o objetivo de discutir os impactos da pandemia, porque, como eu falei, pessoas que já estavam se sentindo isoladas foram mais isoladas ainda, até mesmo na volta presencial, por via de medidas sanitárias. Você não pode ficar ali conversando muito perto, conversando com sua amiga, ou dando um abraço, ou não, na escola você vai e você ainda tem que fazer um distanciamento, né? Então, é como se fosse um pátio virtual, vamos dizer assim, né? Os estudantes, Débora, eles estão
são estudantes compreendidos do 6º ao 9º ano, então ele tem entre 11 e 15 anos aproximadamente, mais ou menos. Então, dentro desse espaço virtual, a gente começou a conseguir criar um pátio virtual, vamos dizer assim. Então, um lugar para jogar jogos que falem sobre a própria pandemia. Então, a gente até tem um jogo que chama Gartic, que as pessoas têm que desenhar e as pessoas têm que ir a... Como é que fala, gente? Oh, meu Deus. Descobrir sobre o que é o desenho, né? E as palavras têm a ver com coisas que a gente faz na pandemia. Então, dormir, tirar foto, viajar, coisas que a gente fazia antes. Então, essa conversa sobre o cotidiano desses estudantes, né? Como vocês podem ver, em nenhum momento o foco foi a autolesão em si, né? Porque o foco não deve ser a autolesão do indivíduo, e sim o indivíduo que se autolesiona, né? Vamos dizer nesse sentido. Porque senão a gente cria ainda mais um estigma e a gente acaba por ainda isolar mais ainda esses estudantes. Pode deixar naquele outro mesmo, agora eu vou acabar mesmo, tá bom? Isso. Então, eu queria só fazer um pouco da gente pensar, né? A reflexão e a ação quanto profissionais de psicologia, fugir do imediatismo e do alarmismo contraproducente, ou seja, aquele alarmismo que aparece quando você vê uma menina que está cheia de feridas ou cortes, ou está com buracos que vão fazendo falhas na cabeça por cortar o cabelo, né? Aquilo acaba aumentando esse isolamento, acaba aumentando, porque quando a gente age com uma certa naturalidade para entender o sofrimento como genuíno, e não é naturalizar o fenômeno, a gente consegue, de alguma forma, abrir um espaço para que aquela estudante possa dar aquele relato. Olha, aqui eu não me sinto julgada, aqui eu posso falar de tudo que aconteceu e de diferentes coisas que aconteceram que me angustiam, que me trazem questões até mesmo existenciais, que fazem parte desse momento de desenvolvimento que estão vivendo, né? E que acabam, e quando eu não vejo nenhuma saída de enfrentamento, eu acabo buscando o corte ou a lesão em si, a lesão qual for, como uma saída de enfrentamento, porque eu ouvi alguém dizer, ou eu vi que aquilo de alguma forma me ajuda naquele momento a não pensar naquela dor. E a gente sabe que, na verdade, a longo prazo, é um enfrentamento disfuncional e não saudável, né? Então, vou encerrar aqui na minha fala, peço desculpa se passei um pouco, como eu falei, tem muita coisa para falar, e depois a gente conversa mais no espaço que teremos aí para dúvidas, tá bom, pessoal? Obrigada. Posso continuar direto? Ou os monitores? Vou tentar ser breve, porque eu tenho 7 minutos, não é isso? Antes que o Caio e a Adriele fiquem me sinalizando ali. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre um outro fenômeno da crise, né? De uma situação limite que a gente encontra dentro das escolas, que é a situação de perdas e lutos. Vale lembrar que a pandemia, ela colocou, né, para a escola a dinâmica de conversar mais sobre um evento que ele percorre a vida de todo ser humano, mas que antes não era dialogado na escola com tanta abertura, e aí o psicólogo precisa, um psicólogo que está dentro da escola, numa concepção mais crítica, questionadora, precisa buscar os fundamentos para poder justificar e para poder construir projetos dentro da escola que dialoguem, né, com a vida cotidiana das pessoas, não só das crianças, mas também das famílias, dos professores, das equipes de funcionários que estão dentro da escola. Então, a gente já começa dizendo que não há receita pronta, mas há, sim, fundamentos que embasam a prática. Então, os nossos fundamentos que irão construir a prática de acordo com a especificidade do campo em que estamos, da escola em que estamos. E aí, quem for buscar lá no site do nosso grupo de pesquisa, irão encontrar alguns textos, como o texto de Martim Baró, né, escrito por Oliveira, pela Moreira e pela Raquel Guzzo, né, em que eles vão dialogar um pouco sobre o que é a situação limite e como essa situação limite vem enfrentando o dia a dia. E Martim Baró, nesse texto, eles vão refletir, né, esses autores vão refletir, vão falar que se a gente entender que as condições de vida das pessoas, né, que aqueles elementos que cercam a vida das pessoas, elas precisam ser verificadas e olhadas a partir das possibilidades de enfrentamento, nós vamos, a partir daí, pararmos de olhar para o indivíduo como um olhar patológico individualizante.
E é essa questão que a gente traz nas situações de crise, nas situações limites em que enfrentamos na escola. Então, a gente precisa entender que o sistema de negação, de raiva, de barganha, que a psicologia hegemônica utiliza, colocando sobre o sujeito que esse momento de crise que ele está vivenciando é algo individual, precisa se afastar da prática de um psicólogo escolar crítico, um psicólogo escolar questionador. Porque a gente precisa entender que a questão da crise, ela não tem previsibilidade, todos nós vivemos situações de crise desde que nascemos, são situações nos momentos das nossas vidas. A morte é uma perda, sim, é uma perda de dor, de sentimentos, de significados e que precisam ser expressados, elas precisam ser materializados, elas precisam ser concretizados na vida cotidiana, na vida, no dia a dia das pessoas. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a patologização, como eu falei, a tristeza não é um transtorno, cuidado com a medicalização. Então, o psicólogo que encaminha uma criança para fora da escola, para fazer um acompanhamento de uma situação que é comum à vida de todas as pessoas, ele precisa, sim, parar um pouco, retornar suas leituras, buscar seus fundamentos para construir práticas no coletivo, dentro da escola, que enfrente essas questões que são comuns à nossa vida. E aí, como que nós fazemos, né? Então, a gente tem um contexto atual, que todos nós vivenciamos, a gente está falando de perdas e lutos, não só da morte, mas da perda da rotina, perda de uma normalidade. A gente pensa também sobre a normalização da morte, né? Então, a morte como algo que é comum, mas que a gente, quando é uma morte vivida pela violência, vivida por um acidente, a gente começa a colocar, às vezes, num plano espiritual, né, de um desejo, que o caminho a ser percorrido era esse. Então, o psicólogo precisa, sim, se afastar desses conceitos do senso comum e embasar a sua prática numa ciência, como é a psicologia, entender que o impacto desses ritos, né, de despedida, e pensar essas novas formas, né, de perdas e lutos vivenciada por esse momento remoto. Então, eu trouxe 3 exemplos, né, tanto de violência, quanto de acidentes, quanto relacionado à saúde, tanto por doença e por Covid, que a gente vivenciou nas escolas em que estamos nesse ano. Então, a primeira situação foi o assassinato de um jovem por tráfico de drogas. 4 pessoas da mesma família nuclear eram estudantes na mesma escola, e o jovem assassinado, ele estava na educação de jovens e adultos, estudava junto com sua mãe, e as outras 2 irmãs deles estudavam no ensino fundamental. Esse jovem tinha o papel de chefe e cuidador da sua família, já que ele era o homem que protegia essas irmãs enquanto a mãe saía para trabalhar, e ele colaborava também com a renda familiar, né? E aí, se a gente for buscar dados, né, a gente vai entender que o IPEA 2021 trouxe que a morte de pessoas negras é muito maior do que a morte de pessoas não negras. Nenhuma novidade, nós já temos esses dados estatísticos há muito tempo, e aí o questionamento é: como o psicólogo que está dentro da escola tem enfrentado essa violência do assassinato, da morte dos jovens estudantes, para reduzir o impacto, reduzir a entrada dessas crianças dentro desses espaços. Então, como que nós fizemos? Primeiro, a escola solicitou o apoio, né, do ECOAR, porque foi um final de semana que isso aconteceu. A gente busca entender a percepção dos professores sobre aquelas crianças, sobre aqueles estudantes. Então, os professores precisam saber quem são os seus alunos, eles precisam conhecer a história de vida das suas crianças, dos seus estudantes. E essa avaliação, esse olhar dos professores é fundamental como ponto de partida para a gente construir o vínculo com essa família e com esses estudantes. Então, a gente busca o contato com a família, o acolhimento dessa família, buscamos verificar a situação de segurança dessa mãe e dessas irmãs, já que elas precisaram sair do bairro, né, pelo ocorrido, e acompanhamos todo o processo de luto, né, de ressignificação por meio de um projeto de vida. E aí, a partir disso, depois do acompanhamento que perdurou durante alguns meses, essa família voltou para o bairro,
que moravam, né, não foram transferidas de escola, então agora, neste momento, elas já estão novamente dentro do contexto escolar, e pensamos como era possível superar a dor nos seus novos projetos, né, agora sem a presença desse irmão. E aí começamos a construir possibilidades, né, de trabalho, porque essas meninas, né, não tinham mais, não vislumbravam mais um papel, né, social de trabalho e de caminho. Um segundo caso foram mortes de trânsito, né? Então, no mesmo final de semana, 3 pessoas da escola faleceram por acidentes. E aí, nesse momento, a gente também precisa agir. A escola recorre a nós. Dentro dessa circunstância, nós buscamos nos aproximar e construir vínculo. Em geral, não são crianças que estão tão próximas à equipe de psicologia, no sentido de ter um vínculo já muito bem construído, porque nós estamos às salas de aula, nós estamos dentro dos meets. Então, quando acontece um evento individual, um evento singular com uma criança ou com um funcionário da escola, nós somos acionados para poder dar todo o apoio e suporte diante dessa circunstância. Então, fizemos o processo do acompanhamento, né, do acolhimento, e a partir daí, nós começamos a construir junto à comunidade escolar a manifestação do apoio. Então, o grupo da escola precisa acolher aquelas pessoas em meio ao que elas têm vivenciado. E aí a própria comunidade dá suporte para essas pessoas, para que elas continuem, né, encontrando significado e sentido para o processo de vida. Então, a gente busca fortalecer o grupo para que o grupo possa fortalecer essas pessoas. E aí aqui a gente tem algumas manifestações do que aconteceu. Uma desses fortalecimentos foi a perda de uma professora da escola por um acidente doméstico. E aí construíram, né, a escola construiu um rito de despedida por meio de um cartão virtual em que os professores, os estudantes, a comunidade escolar pôde manifestar um adeus a essa professora. A outra situação é que uma das meninas que perdeu o pai, né, uma das estudantes que perdeu o pai no acidente, tiveram seus colegas de sala escrevendo cartinhas para ela, e aí a gente teve todo um processo de como entregar essas cartas, porque as cartas no momento pandêmico não poderiam ser físicas, né, então também elas começaram a montar, né, as mensagens pelo WhatsApp e enviar para essa amiga, ajudando ela nesse processo. A nossa terceira situação é por doença e Covid. Então, vocês percebam que essas situações, elas não vieram devido somente à questão da Covid. São situações em que acontecem por toda a história de vida das pessoas. E que a psicologia precisa, sim, estar preparada para trabalhar diante das crises em que acontecem, né, das situações limite no desenvolvimento. Então, a gente teve a questão de doença e inúmeros casos relacionados à Covid. Como vocês sabem, né, imagino, a população, por meio de Covid, mais vulnerável não pôde parar de trabalhar, e as que pararam, as que puderam ficar em casa foi porque perderam seus empregos, não por uma opção, não houve um distanciamento, não houve um isolamento para a camada periférica, né, para a maioria da população. E aí a gente precisou, sim, trabalhar com essas questões vinculadas à dor, à raiva, né, o medo em relação a não ter com quem deixar seus filhos, né, a manifestação orgânica. Então, as crianças que começaram a perder seus avós, seus tios e seus pais, algumas delas começaram a manifestar até enurese, né, voltaram a fazer xixi na cama durante o período noturno. A mudança brusca na dinâmica familiar, então teve que ter toda uma reorganização familiar, porque eles moravam dentro com um grupo de pessoas, precisaram se realocar para morar com outro grupo de pessoas com a perda desse responsável familiar e, sobretudo, respeito ao tempo do desenvolvimento subjetivo relacionado ao trauma. A gente precisa considerar que cada pessoa tem um tempo para superar aquele momento de dor, e nós precisamos, sim, dentro do arcabouço teórico, dentro da prática cotidiana, nos afastar das orientações do senso comum. A vida não é para ser a si mesmo.
A vida precisa de uma análise da realidade. A gente precisa entender o que tem acontecido com a maioria da população e por que elas estão morrendo, por que elas estão sofrendo acidente, por que elas estão adoecendo. E isso é um fator em que a gente precisa, sim, como psicólogo, questionar e buscar essa tomada de consciência, essa conscientização da comunidade escolar. Por fim, a gente fala sobre os ritos de despedida, sobre vivenciar os sentimentos, a realidade concreta, o sentimento individual. Baseado também no texto da Bader Savaia, eu queria fazer um destaque, quando ela fala sobre o sofrimento ético-político, que ela vai trazer que o sofrimento não é individual, ele é vivenciado nas relações. E se a gente pensa que ele está vivenciado nas relações, a gente precisa considerar que relações são essas. E aí nós voltamos de novo para o Martim Baró, no texto de 2011, eu acho, que agora eu não lembro, que eu já falei no primeiro, sobre a questão da relação da gente afastar da individualização e considerar a realidade concreta que as pessoas estão inseridas. Tudo bem? E aí, por fim, a gente trouxe alguns materiais de apoio, né, que a gente utiliza, e aí a gente pensa em como recuperar o papel ativo desse ser social. As nossas ações sempre vão ao encontro de entender que realidade é essa, e aí a gente reestrutura todo momento o projeto de existência dessas pessoas com elas. Elas precisam pensar, elas precisam ter um sentido para continuar a viver. A Raquel sempre nos provoca falando qual é a nossa luta. A gente precisa definir na nossa vida a nossa luta. E a gente começa a colocar para as crianças, para os estudantes, qual é a luta deles, sobre o que eles querem lutar, para que eles possam buscar sentido para viver. Porque nas condições em que nós estamos hoje, a gente entra numa tendência de um fatalismo, de acreditar que as coisas são assim mesmo, e não caminhar, não percorrer para a superação do que está acontecendo. E aí, dentro disso, a gente também pensa na dinâmica dos vínculos interpessoais. O psicólogo, dentro de um contexto, dentro de uma comunidade, dentro de uma escola, precisa entender que ele faz parte da equipe. Ele não é o salvador daquela equipe. Ele não está ali para dar conselho. Ele não está ali para trazer estratégias de mudança daquela realidade de fora para dentro. Porque essas estratégias tendem a ser momentâneas, serem focais. Por isso que nós precisamos construir junto com a comunidade para que naquele momento em que o psicólogo saia daquela escola e um outro profissional vá, um outro psicólogo entre dentro daquela escola, a dinâmica de ação, a dinâmica de construção de estratégias para a superação dos problemas possam permanecer, porque eles não fiquem vinculados somente à pessoa que está lá dentro daquele psicólogo. Tudo bem? Então, a gente busca fazer o fortalecimento dos vínculos, pensar essas medidas efetivas de privatização dos danos e da individualização. Isso é muito difícil de fazer, porque os professores acabam trazendo para a pessoa, né, toda a circunstância que tem sido vivenciada do problema. E, sobretudo, o projeto ECOAR é um projeto de enfrentamento à violência. Então, estudar a violência, desconstruir a violência como algo naturalizado e entender a violência como um fenômeno social daquele espaço também um dos papéis em que a gente busca dentro dessa dinâmica de vínculos. Corri bastante, amanhã a gente tem outra mesa, entendeu? Às 2h da tarde, né? Para a gente falar um pouco sobre os fluxos das nossas ações, de como nós trabalhamos, como que são os nossos documentos, como que são as nossas atividades, né? As ações dentro da escola. E agora, Adriele e Caio, eu vou precisar passar para a Raquel, porque ela sempre traz alguma coisa no final que a gente deixou aberto ali, ela faz todo esse processo de amarração, tá bom? Raquel, você. Eu acho que a gente podia comentar conforme fosse colocando as questões, nós temos um tempo ainda, né? Isso, nós ainda temos 20 minutos. Eu vou pedir agora que quem quiser fazer suas perguntas, pode fazer no chat, pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, sintam-se super à vontade, que eu tenho certeza que as meninas que estão aqui, elas estarão ansiosas para responder. Deixa eu só fazer um comentário antes, Ana Rogéria, eu já vou passar a palavra para você.
sigam a gente nas redes sociais, senão a Laís vai ficar falando, Soraya, você não falou para gente, para seguirem a gente nas redes sociais. Então, a gente tem as redes sociais, sigam a gente lá, e tem o site do GEP, que é o grupo de pesquisa, em que todos os textos produzidos no grupo estão disponibilizados gratuitamente. Até os que têm capítulo de livro, todos que a gente tem como produção desse grupo de pesquisa, coordenado pela Raquel, estão disponíveis no nosso grupo, no site do nosso grupo. Agora é com você, Aninha. Oi, gente, boa tarde. Parabenizar a mesa, muito rica, tem temas muito presentes na realidade da escola, né? Eu sou psicóloga escolar aqui em João Pessoa, na rede pública, e já vivenciei algumas situações de autolesão e situações de violência no geral. Então, assim, a mesa de vocês contempla muito a realidade, infelizmente, né? Uma realidade muito violenta, e eu fiquei, assim, curiosa, eu acho que foi na fala da Letícia, não me lembro direito, mas acho que todas vocês mencionaram sobre esse acompanhamento, né, e eu fiquei um pouco curiosa como é que se dá sistematicamente esse acompanhamento, né, eu vi que tinha uma imagenzinha como um formulário, a gente fica um pouco curiosa no sentido, assim, de se inspirar, né, não no sentido de copiar, porque não existem, né, fórmulas prontas, e o que é para um contexto não é para outro, mas é só no sentido, assim, da gente conhecer mesmo como é esse tipo de acompanhamento. Essa é a primeira pergunta, já vou deixar a segunda, porque aí já otimizo o tempo. Quando, eu acho que foi a Laura, falou dos encontros virtuais com os estudantes, né, e eu fiquei muito curiosa também, você falou que tinha alguns jogos, utilizava alguns recursos nesse sentido, então, o que era que mais ou menos, assim, você planejava para esses momentos, o que você viu que dava certo, né, para eles aderirem a esses momentos de encontros virtuais? Então, eram basicamente essas duas perguntas, gente. Posso fazer um comentário, então, antes das meninas responderem? Eu acho que, Ana, Rogélia, é Rogélia mesmo ou é Rogéria? É Rogélia mesmo. Diferente, né, Rogélia? A gente, depois aí a gente esquece e não esquece mais, é porque está diferente. Então, diferente eu acho que, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que quando você está com os pés inseridos na escola, e você observa tudo que acontece ali dentro, você participa de tudo que acontece ali dentro, que é a sua condição como profissional, mesmo que a gente vá uma vez por semana, 2 vezes por semana, o período da manhã, o período da tarde, não importa, essa dinâmica, ela traz para a gente, como profissional pesquisador, a gente que se denomina como profissional pesquisador por causa disso, porque a gente questiona, nós não temos regras, não temos ferramentas que se utilizam para todas as situações. A nossa profissão, ela não é uma profissão tecnicista, ela não tem uma receita, mas ela tem pressupostos, né? E o primeiro pressuposto é que você não consegue entender o que acontece com as pessoas se você não entender o que é a vida delas. Então, a vida das pessoas diz mais propriamente, ou vamos dizer assim, complementa de uma maneira absolutamente consistente aquilo que a gente vai entender sobre a vida das crianças. E aí, a vida das crianças, ela tem que ser refletida e identificada e expressa a partir da perspectiva dela. Uma das coisas que eu percebo muito na escola é que muitas pessoas falam das crianças, mas elas não falam delas mesmas. Então, o professor sabe falar das crianças, os pais falam das crianças, o diretor fala das crianças, e o psicólogo entra na conversa e também fala das crianças, e a criança não fala dela mesma. Os estudantes, as estudantes, e olha, não é só na escola, educação infantil e fundamental, não, no ensino superior também. Os estudantes não têm voz, ninguém escuta, isso mostra o caráter autoritário da educação bancária, que é o que o Paulo Freire coloca, uma educação para a libertação, uma educação para a liberdade,
ela tem que ser virada do avesso. E quem vai falar sobre o que está aprendendo, sobre como está sentindo, etc. Então, isso para nós é pressuposto básico. É entender como a criança é, a partir da perspectiva dela mesma. E aí, como ela vai contar aquilo que ela quer dela. Mas a gente pode explorar e conversar sobre as outras dimensões da vida dela, porque a gente sabe, onde ela mora é importante, com quem ela mora é importante. Se ela sabe se aquela casa é própria, ou é emprestada, ou é alugada, é importante. E por aí vai. Então, esse mapeamento, vocês vão ouvir, eu não vou falar tudo, porque vocês vão assistir a apresentação de amanhã. Mas, assim, esse mapeamento, ele tem exatamente essa finalidade de investigar, de conhecer, de caracterizar as diferentes dimensões da vida de uma criança. E aí a gente pensa quais são as dimensões importantes, e a gente, a cada ano, a gente formula, e para cada nível de escolaridade, a gente ajusta o tipo de questão que a gente vai fazer, se eles vão responder eles mesmos pela internet, né, com aquilo que a gente chama de etnografia virtual, né? Então a gente vai fazer a caracterização etnográfica, de inspiração etnográfica pela via virtual, ou a gente vai fazer um roteiro de entrevista, ou a gente vai fazer uma roda de conversa, vai depender de como a gente estiver mais próximo. O segundo ponto, que eu acho super importante, é que quando a gente faz uma síntese, daquela criança, a gente tem um histórico, depois a gente tem uma programação de encontros, depois a gente faz uma síntese. Quando a gente faz uma síntese, a gente tenta fugir, e aí que eu acho que é um processo de desideologização mesmo, de descolonização do conhecimento, a gente tenta fugir daquilo que é conservador, vamos dizer assim, daquilo que é hegemônico, mainstream, né? É agressiva, a criança é agressiva. A criança, ela está com distúrbios de personalidade. Essa criança... Porque, gente, os professores falam isso. A gente já recebeu uma professora que veio conversar com a equipe do ECOAR e falou, olha, vocês precisam acompanhar muito de perto essa criança, esse menino, tinha 6 anos, porque ele é um psicopata. Aí eu falo assim, como uma criança de 6 anos é um psicopata? Já nasce assim? Em 6 anos já... Então, assim, quando a gente tenta fazer uma síntese, a gente tenta sair do padrão, daquilo que é... E isso é difícil, entendeu? Isso é muito difícil, porque a gente está tão impregnado ideologicamente com essa formação técnica da psicologia, de que qualquer desvio é a normalidade, porque a normalidade é estatística, gente. Se a gente entender exatamente o que é a definição do normal e do patológico, a gente vai entender que a normalidade é estatística. E se vocês... É a curva do sino. Aquilo que estiver entre o 25º percentil e o 75º percentil, estiver mais próximo da média, é o normal. Os que saem na curva são os diferentes. E são os loucos, são os doentes, são os anormais, entendeu? Então, assim, primeiro que a gente precisa romper com isso, né, com essa ideia. Porque se a gente pensa que a psicologia ela é uma ferramenta ideológica das ideias dominantes, a gente corre o risco de considerar os problemas sociais como os problemas individuais. Então, assim, é como a Soraya colocou, tristeza todo mundo sente. Dor todo mundo tem. Aí, por que uma criança que está triste, ela está deprimida? Por que a gente tem que patologizar uma tristeza? Pensa, você perde a mãe, estou contando um caso, você perde a mãe e uma avó, uma menina de 9 anos que morava com a mãe e com a avó. Morre a mãe, morre a avó de Covid e ela fica sozinha. Essa menina tem que, né, no mundo da fantasia, de ficar feliz, etc., ela até fica, viu, gente? Porque é uma coisa tão dura, que as pessoas, elas conseguem elaborar de uma maneira muito, muito rápida, e é indigesto depois essa elaboração, porque a gente precisa acolher a tristeza,
né? Acolher o medo, por exemplo. Eu lembrando um caso lá da escola que acho que a Soraya não colocou, mas um menino estava fazendo educação física nesse calor de 40 graus e ele estava brincando com os outros colegas, o professor apitando, sei lá o que eles estavam jogando, o menino, pá, cai duro, morto, na hora. Não teve, fizeram massagem, não teve, ele caiu morto. Aí você imagina, ninguém queria voltar para a escola, todo mundo não queria, ninguém queria mais fazer educação física. Então, assim, como que a psicologia tem que lidar com essa questão, tem que ajudar, porque ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de doença, ninguém quer falar. Aí tem uma criança que tem um câncer, que some para fazer um tratamento, aí volta para a escola sem cabelo, aí o professor não sabe lidar com essa situação, vai. Então, assim, veja que a gente tem uma tendência hedonística de que a vida é a coisa mais linda do mundo. Não pode chorar, não pode sofrer, não pode perder o emprego. E, assim, essa força de lutar pelas circunstâncias adversas, a gente tem que aprender a desenvolver na gente e nas outras pessoas quando a gente trabalha com grupo. Então, acho que, assim, eu falo sempre que a gente é salmão. Tinha uma época que eu chamava todo mundo do meu grupo, agora eu esqueci desse detalhe, estou lembrando agora. Mas eu chamava todo mundo de salmão, porque o salmão sobe o rio, né? O salmão ele não desce, ele sobe para se procriar e ele constrói o mundo dele sempre contra a maré. E assim, é muito bacana a gente pensar isso, que a gente está contra a maré. Esse mundo da psicologia que vem impregnando as nossas ações de conformismo, de acolhimento, mas um acolhimento que carrega no colo, mas larga a pessoa exatamente do jeito que ela está. Entendeu? Aí você paga 3 anos de terapia, você sai pior do que você entrou. Substitui o Prozac pelo terapeuta e quando tem que largar o terapeuta porque não tem nem dinheiro para pagar mais, já não mudou o comportamento em nada. A forma de enxergar o mundo em nada. E eu acho que essa psicologia não faz bem às pessoas. Essa psicologia não fortalece, não estimula o enfrentamento, não estimula a superação, porque o Paulo Freire sempre disse, ninguém vai mudar a vida de ninguém. Ninguém transforma a vida de ninguém. Então, gente, se a psicologia está aqui para transformar a vida dos outros, pode cair fora. Vai ganhar dinheiro de outro jeito. Fazer pão caseiro, você quer coisa melhor do que isso? Eu adoro comer pão caseiro, eu amo quem se especializa em fazer pão caseiro. Eu não consigo, minha massa nunca cresce. Então, assim, precisa ganhar dinheiro? Ótimo. Então, eu tenho um capítulo que está até produzido num livro no exterior. É psicologia para quê e para quem? Psicologia para quê e para quem? É a pergunta que a gente tem que fazer. E joga fora tudo isso que está pendurado, esses pendurucalhos que estão no pescoço, entendeu? De técnica, de testes, de concepções, de construtos, etc. E vai olhar o mundo real. Vai tentar estabelecer o que é que existe de verdade. Porque às vezes as pessoas ensinam a gente a enfrentar, viu, a diversidade, mais do que a gente mesmo está preparado para enfrentar. Eles trazem para a gente uma força. Eu passei 3 meses num assentamento do MST, eu saí de lá, jura por Deus, eu saí de lá assim, como essas pessoas lutam por aquilo que é direito. E essa força que vem de dentro, a gente não acessa com as técnicas de psicologia que a gente aprende, gente. Compreender como cada subjetividade, cada sujeito lida com o seu mundo real, esse é o desafio. E a gente precisa estar muito humildemente aberto para escutar e fazer sínteses, ligar uma coisa com outra, formular teses. A Laura falou da tese que nós estamos formulando, de por que as pessoas se cortam. Eu não vou entrar no discurso psiquiátrico, de jeito nenhum. Eu não vou entrar, que as meninas que se cortam, elas têm tendências psicopatas. Não vou entrar nessa.
E eles tratam dando remédio. A gente tem criança de 9 anos de idade que tá... Quantos remédios as meninas tomam lá? Aquela menininha lá. Da escola da Laís. Quanto, Laís? Hein, Laís? 13. Não, tem menina que toma Rivotril, toma... 13 remédios de tarja preta. E o pai acha que tá certo. Entendeu? Aí o outro da escola da Laura... remédios, só que eu achei que você estava perguntando que idade que ela tinha. Ah, não. Tá. Exagerei, dupliquei. Mas mesmo assim, a criança com 13 anos tomar 6 remédios, já todos... E assim, a cada semana, a cada mês, o psiquiatra aumenta a dose. Ô, Laura, e aí, acho que você, quando você estava no estágio, que tinha uma criança... Era da Mariana, que tinha uma criança que tinha quantos CIDs? Ai, ele tinha uns 14 CIDs, que era assim... E eram CIDs, assim, uns que não conversavam... Sabe? Era uma coisa que você lia e falava, nossa, mas... Não tinha como ter essas, de acordo com o que falam que era, não tinha como ter. Como que você caracteriza uma criança com 10, 12 CIDs, gente? Que é isso? Então, se preparem. Se vocês quiserem trabalhar nessa área da escola, vocês têm que ser uns indisciplinados. Sabe? E questionar. A Soraya fala muito isso, né? Críticos e questionadores. Na verdade... Crítico e questionador não é a mesma coisa, mas quando você tem uma perspectiva crítica, é porque você quer ir à raiz do problema e entender a partir da totalidade. E quando você é questionador, eu prefiro usar a palavra problematizador, que é o Paulo Freire coloca, porque você vai colocando questões, problemas e nexos. Não adianta a gente fazer questão e não estabelecer nexo. Pronto. Não sei se eu respondi para a Ana Rogéria. Eu acho que a Ana, ela perguntou um pouco também sobre as estratégias, né, dos grupos virtuais, de como a gente consegue... Porque, realmente, quando a gente... Como eu falei, foi uma adaptação a todos, né? A escola, a nós do ECOAR, né, a como conseguir entrar em contato de novo com essas crianças e encontrar espaços que agora não podem mais ser físicos e vão ter que ser virtuais. E uma coisa que, assim, um relato que vem sempre aparecendo é como aumentou o número de crianças que vão jogando jogos online, seja para conversar com outras pessoas ou com outros amigos, né, ou, enfim, é aquela coisa, né, que a gente até falou, aquela ideia do pátio virtual, né. E aí eu posso até passar o site aqui, né? Mas, assim, uma das estratégias que a gente encontrou que, assim, tem uma adesão muito grande é essa desse site que chama Gartic, que é uma imagem em ação, aquele jogo antigo, né? Online, vamos dizer assim. Então, queremos falar sobre cotidiano e impactos da pandemia. Então, a gente coloca lá ações... eles têm que desenhar ações que eles faziam antes da pandemia e o que eles fazem agora. Então, viajar. E a partir disso, então, quais foram as ações que a gente desenhou? Viajar. E aí, vocês estão conseguindo viajar? Nossa, não, eu sinto muita falta de viajar. Porque quando eu viajava, eu ia ver toda a minha família que mora lá no Nordeste, que a gente aqui está no Sudeste, né? Mas que mora lá no Nordeste, e agora a gente não pode mais ir até lá, porque por causa da pandemia, e eu sinto falta dos meus primos. E aí, é um movimento que, assim, se torna natural de falar do próprio cotidiano, né? Eu acho que até a Débora falou que, às vezes, é difícil conseguir conversar sobre isso com os estudantes, quando a gente tenta puxar aquela coisa do sentimento, da expressão, mas e aí, como é que foi? Geralmente, não, foi normal. Mas quando você começa a tentar se basear naquilo que eles mesmos trazem, sobre o que eles vivem na própria vida cotidiana, sobre o que eles costumavam fazer, sobre o que eles não fazem mais, e como isso impacta hoje neles, aí a história, ela vira outra, né? Ela ganha cores, né? Ela é colorida. Tem muitas estratégias, né? Uma das outras também no Meet mesmo tem a lousa interativa. Então, no fim de todo encontro, a gente cria uma nuvem e deixa os alunos poderem colocar palavras que definam o encontro, sentimentos ou algum conceito ali que ele... Então, assim, no encontro que a gente fez sobre a pandemia, aí colocaram, eu senti alívio, eu me senti distraído, eu me diverti, eu ri, eu falei sobre isolamento, eu falei sobre a pandemia. Então, sempre, eu acho que, assim, a gente, com tudo que está acontecendo hoje em dia, né, que a gente está cada vez mais virtual, estão pipocando várias ferramentas que permitem com que os alunos também consigam, de alguma forma,
atuar ativamente ali naquilo que a gente está conversando e deixar, né? Enfim, uma marca. Deixa eu falar duas coisas, Laura, ainda que eu me inspirei aqui. Uma delas é assim, por exemplo, com essa perspectiva de você abrir a fala para as crianças, eles nomeiam coisas que a gente pode analisar depois, né, naquele modelo do Martim Baró, sobre o fatalismo, por exemplo. Então, é muito interessante porque as respostas deles abrem espaço para você fazer análises teóricas. Aí, assim, na Leão, agora vocês estão soltando, né, Soraya, um livrinho que chama A Casa que Virou a Escola, alunos do 2º ano A, do comecinho da escola. Eles deram esse nome para o livro que eles estão escrevendo. A Casa que Virou a Escola. Eu achei uma graça, porque a escola não existe mais, mas a casa deles virou a escola. O que eles querem dizer com isso? Então, eles estão sempre abrindo as possibilidades da gente explorar. E tocando um pouco no assunto que a Letícia trouxe, que a gente discutiu, né, Letícia, essa semana passada, acho, como é impossível você individualizar para uma criança de 3, 4 anos tudo que ela vive e que ela passa. E como a gente descobre o quanto os adultos responsáveis por essas crianças não sabem o que é desenvolvimento, não sabem agir em favor do desenvolvimento da criança. Desde a concepção de que bater educa, até, sabe, milhões de outras falas e de formas. Então, quando você chega perto dessa dinâmica, que você está conversando com a criança pelo Meet, né, ou, sei lá, pelo celular, e de repente a mãe passa atrás e dá um supapo, aí dá um grito lá da cozinha, a gente começa a observar que a dinâmica é que faz, a dinâmica das relações é que forja o subjetivo da criança. Então, assim, se é isso, vamos para cima, né? Vamos para cima de quem é responsável. Vamos discutir. Então, traz a mãe para a escola, vamos estudar o que é desenvolver linguagem de uma criança. Porque, por exemplo, na Dinamarca, num grupo que eu faço parte, que eu tenho interação com o pessoal de lá da universidade, os pesquisadores e estudantes que trabalham com a escola de educação infantil, eles fazem uma vez por semana, ou uma vez 15 dias, dependendo da questão e do problema, por exemplo, né, se a gente se suspeita de violência doméstica, ou não, ou até para acompanhar o desenvolvimento da criança mesmo. Eles passam uma tarde com a família. E chegam lá, e é um contrato. Chegam lá e falam assim, hoje eu vou ficar um pouquinho aqui, tá? E eles deixam. Aí ele fica lá de manhã sentado, olhando a criança, como é que a criança come, como é que dá banho. Quer dizer, você apreende quais são as relações, porque quando você vai contar as coisas na escola, você enfeita, né? Você muda o negócio. E aí não aparece o real, né? Você só vai ver o real se você for lá. Como a gente não chega perto, não faz visita domiciliar, nós fazemos visita domiciliar quando é preciso. E aí, quando a equipe estiver completa, que tiver um assistente social, vai assistente social, vai a psicologia. No primeiro vídeo que a gente fez, aliás, esse vídeo a gente precisa recuperar, hein, meninas? No primeiro vídeo que a gente fez da ação na pré-escola, tem exatamente a psicóloga fazendo a visita domiciliar no bairro, sentando e conversando com a mãe sobre a criança, sobre o desenvolvimento dela, a mãe serve um cafezinho. Porque se a gente não está perto, a gente não tem condição de entender o que se passa. Essa é a síntese que eu faço do dia de hoje, quer dizer, a ação do ECOAR, que para mim é a ação da psicologia na escola, e assim, eu defendo até a morte, que se o psicólogo não estiver no contexto da escola e chegar perto do contexto da família, ele não tem nada a fazer pela criança. Não tem. Eu acho que a questão foi muito bem respondida, né, Ana?
Com certeza. Eu já conhecia o Gartic, Laura. Era só nesse sentido, assim, da dinâmica do acesso desses estudantes mesmo, porque eu fiz um trabalho com os professores ano passado nesse sentido, né, de fazer esses espaços virtuais, de conversas. Então, isso realmente vai fluindo, né? Então, é interessante saber como é com os estudantes, porque eu não consegui fazer ano passado esse movimento, né, com os estudantes lá da escola. Então, era mais nesse sentido, e agradecer também as colocações aí da professora Raquel, sempre nos ensinando muito. Não, e tem um monte de jogos que eles mesmos trazem, isso que é legal, construir com eles. Sim. Então, olha, tem isso aqui, eu aprendi um monte de coisa assim, que eu nunca nem tinha visto, de jogos super interessantes que dá para coletivizar ali o jogar, né? Então, é legal construir com eles. E a gente pode também, além de jogar, eu fico meio implicada com esse negócio de jogo, eu já falei com a Laura. Primeiro, porque eu não entendo nada. E segundo, porque eu tenho meio preocupação com o jogo, porque o jogo também vicia, né? Então, a gente precisa ter... Eu queria que viciasse na leitura de livros, eu não queria que viciasse no jogo. Mas a Laura me convence. Não, é só uma porta de interação, é um rapport, não sei o quê. Falei, vamos ver, eu fico de olho, eu fico segurando. Porque é bem mais fácil de ter aquela adesão ali, né? Nossa, ele criou aquilo. Nossa, olha, eu criei, eu desenhei isso. E aí, claro que existem tipos de jogos, né, que não são adequados e tudo. São tipo jogos sempre que porque, por exemplo, a Laís está fazendo um mestrado que é sobre a internet, né, e o desenvolvimento das crianças. E, assim, a premissa da pesquisa dela era assim: quando ela despertou pela internet na escola, a internet era um problema, gente. Não podia levar celular, a professora ficava tomando conta das crianças. Tinha uma ameaça real, né, de penetrar nesses jogos com outras pessoas de fora, com os perigos e tal. Só que agora a internet virou uma ferramenta de convivência, uma ferramenta de aprendizagem. Então, você precisa entender o impacto da internet. E aí, assim... Eu tô fora desse campo porque eu sou uma usuária de, sei lá, 5ª categoria. Mas esse povo aí do meu grupo é super dominado. Eles dominam esse negócio. Então, nós vamos fazer um bom uso da internet, você está entendendo? E aí eu estou esperando terminar o trabalho da Laís para a gente poder divulgar os perigos e os bons usos. Porque o professor vai ter que, né? Vai ter que balancear também aí, né? Porque é o tal negócio. O pai pega e dá um celular e fala, fica quieta aí, a criança fica lá com 2, 3 anos fazendo assim, quer dizer, né? Era antes, na minha geração, era televisão, agora é o celular, né? Para terceirizar a educação. Então, tem muita coisa no meio para a gente estudar, debater e tomar uma linha de ação. Pessoal, infelizmente, nós já ultrapassamos o nosso tempo, né? A gente tinha que ficar até 5h30, são 5h38. Porém, Adriele levantou a mão, eu não sei se ela tem um questionamento, alguma ponderação a fazer. E daí, se você tiver algum questionamento, eu peço que você abra o seu microfone, sua câmera, fale conosco, e que vocês sejam breves na resposta. Então, eu vou ficar quieta. Acho que ela desistiu, gente. Adriele, tá aí? Oi, tô. Vou ligar aqui a câmera, eu acho que dá certo agora. É que eu tô na escola, né? Acompanhando o evento de psicologia escolar na escola. Não tem nada mais a cara do psicólogo escolar que isso. E aí tive que dar uma saidinha aqui, por isso que eu havia baixado a mão, né? E aí, no momento em que as meninas estavam falando sobre o comportamento autolesivo, né? Eu também tive que dar uma saída rapidinho, e aí não sei se foi comentado de uma forma mais extensa, mas eu queria saber em relação à intervenção com a família, né? A orientação, o acolhimento diante dessa demanda, que ainda a gente percebe tabus, né? Em relação a esse comportamento, resistência da família em lidar com isso, em não julgar. E aí eu queria saber como que foi a experiência de vocês diante desses casos, né, que iam surgindo, e como que procedeu esse acompanhamento, essa orientação familiar.
Então, Andriele, infelizmente não consegui estender, né, para falar, mas é um ponto muito importante, porque eu estou feliz que você trouxe, porque já tivemos, por exemplo, experiências onde os pais eram os primeiros a serem notificados quando a escola, por exemplo, descobria que o estudante estava se autolesionando, né? E aí a gente cabe o questionamento aí, né? Quando e como notificar os pais? Porque, óbvio que a gente não pode afastar a família dessa dinâmica, a gente não pode tirá-la dessa discussão, só que de que forma que a gente vai falar, né? Porque já tiveram experiências onde um pai era um líder religioso, ele era muito religioso, ele tinha uma igreja e ele começava a falar para a filha que isso era uma possessão demoníaca. Ou falar que isso é um drama, é uma besteira, ou patologizar, falar, nossa, está com ansiedade e depressão. Então, a importância, né, de orientar esses pais, né? Porque muitas vezes, quando aparece uma notificação sem nenhuma crítica sobre como isso vai acontecer, ou qual vai ser o impacto disso naquele estudante, a gente acaba entrando numa lógica contrária, que aumenta até um fator de risco para. Porque uma família, e não digo nem por culpabilizando a família, né? Mas é um assunto que não é discutido, é um assunto que até mesmo dentro da escola ainda existe muito receio para lidar com ele, né? Os professores também, toda a equipe escolar, é algo que choca, né? Então, às vezes subestimam o comportamento, como eu falei, chamam de drama, briga, não conversa sobre, ou tem uma punição, olha, se você fizer isso de novo, eu vou te estapear. Ou seja, a gente responde com mais violência, e aí entra naquilo que eu falei, a autolesão é uma violência auto-infligida, porém tem muito de violência externa dentro dela também, né? Então, esse sentimento de inadequação, não se sentir compreendido, né, pode acabar aumentando nisso. Então, em vez da gente trazer essa família para perto, a gente acaba afastando, né? Então, por isso que tem que ser uma orientação que chegue para a família, né? Então, essa família precisa entender o que é autolesão e como a autolesão não é uma patologia, não é um sintoma psiquiátrico, não é algo passível que com a medicação vai cessar o comportamento, do que aquela criança precisa, como que a gente pode construir caminhos juntos para que aquele estudante comece a encontrar formas de se expressar e aquela família entenda também a importância de validar o sofrimento, né, daquela criança. Oi, Raquel. Ô, Laura, eu vou precisar falar um pouquinho para fazer uma síntese para ela, que é o seguinte, 3 linhas, três frases. A primeira é o seguinte, a gente trabalha para reverter esse episódio. Então, numa abordagem de prevenção, a criança ela é mais velhinha, né? Ela não é mais um bebê, não é mais uma criança de primeiros anos do ensino fundamental, ela já é mais uma adolescente. Então, tudo isso que a Laura falou é a caracterização do que a gente encontra. Mas veja só, a criança, a estudante, no caso a maioria menina, elas não querem que a família se envolva até elas entenderem o que está acontecendo com elas. Então, a primeira coisa é fortalecê-las. A segunda coisa é assegurar que elas consigam falar na família sobre o que está acontecendo com elas. Você não me escuta, você não entende quem eu sou, porque assim, nós tivemos várias experiências positivas da criança sair dessa condição de se autolesionar e ser, inclusive, protagonista de um grupo de meninas com o apoio da família, porque ela reverteu o quadro. Porque se você chama para notificar a família, vai acontecer isso que a Laura colocou. Então, assim, óbvio que essa, para mim, é a dificuldade maior, e eu acho que a Laura concorda, que é você ter uma sensibilidade do quanto você consegue reverter. Porque se você não conseguir reverter, o caso vai se agravando, se agravando, se agravando, você não consegue entender, não consegue chegar, não consegue acessar, o quadro se agrava, você é obrigado a notificar. Mas, assim, esse é um ponto. Com consentimento dela, a família é incluída. Esse é um ponto. O segundo ponto é que se a gente age preventivamente, o caso focal da autolesão pode ser tratado nas reuniões de pais sem identificação de ninguém.
Quando a gente leva para uma reunião de classe de pais e diz, olha, gente, é preciso entender o que esses adolescentes estão vivendo, é preciso conversar com eles, é preciso... Você abre numa ação mais educativa de formação dos pais e eles vão vestindo a carapuça, entendeu? E aí eles buscam conversar com a psicologia porque vestiram uma carapuça. E aí, assim, é uma coisa que a gente não consegue fazer se a gente não estiver lá dentro, entende? Porque a gente, inclusive, quando trabalha no ECOAR, com estagiários, a gente divide um pouco. A psicóloga assume alguns papéis junto com as famílias, enquanto que estagiários ficam com os estudantes ou vice-versa. Porque a gente não pode juntar as coisas, eles perdem a confiança em nós de trazer os problemas para a gente. Se eles estão com o problema exatamente em casa, aí a gente pega, fica sabendo o que está acontecendo, vai lá e conta para o pai. Essa é a proposta da escola. A escola vai direto no pai, chama a mãe. A mãe que é a violadora de direito, a mãe que é a agressora, a mãe que é isso, a mãe vai lá bonitinha, e aí a criança saiu dali e a criança apanha, entendeu? Nós temos várias histórias assim. Então, é preciso ter muita sensibilidade, porque a nossa proteção ali é uma proteção da criança. E se é a família o problema da criança, nós não podemos levar para a família. Então, né, depois aí dessa conclusão, dessa última pergunta, eu gostaria de agradecer a participação de todas na mesa, né, em nome da comissão organizadora, da monitoria, da Soraya, né, da Laura, da Raquel, de todos que estiveram aqui presentes, da Letícia. Muito obrigado, né, por tantos aprendizados significativos e que eu tenho certeza que reformulam, transformam, ressignificam o entendimento que a gente tem da psicologia educacional, do lugar da escola. Então, muito obrigado por essa mesa super produtiva e até amanhã, né? Porque ainda continua, tem um trabalho amanhã também. Então, é isso. Muito obrigado a todas e todos. Muito obrigada, gente. Foi muito boa essa mesa, eu adorei. Cada palavra que vocês falaram, assim, nossa, muito bom. E então, assim, até amanhã, pessoal. Amanhã a gente ainda tem evento. Amanhã vocês estarão numa mesa também, né? Já convidaram as pessoas. Então, tchauzinho, até. Tchau, pessoal. Muito obrigada, viu?